senhor fazer uma análise de uma coisa que eu comento assim com todo mundo, eu vejo muito grupos, tá aí, pessoas que se dizem intervencionistas, que se dizem a favor das Forças Armadas e nunca foram nem sargento nem oficial de carreira. São pessoas que muitas vezes nem vestiram a farda. E eu vejo muitas pessoas criticando, por exemplo, a atuação do general Vilas Boas, que ele foi meu instrutor no 4º ano da Academia Militar, no seguinte sentido: eu explico para todo mundo a situação difícil que o Exército passa. Hoje nós não somos mais nem ministérios, nós somos altos funcionários do 2º escalão do Ministério da Defesa. Então nós não mandamos mais no Ministério da Defesa. Quem manda é o ministro da Defesa, que é um civil. E mesmo assim, nós temos um nível elevadíssimo de hierarquia e de disciplina. O general Vilas Boas, ele consegue controlar muito bem a tropa nesse sentido. O senhor concorda com isso? Olha, o general Vilas Boas é a maior liderança que o Exército tinha naquele momento. Um oficial com experiência de instrutor, serviu nas mais diversas escolas, um oficial com experiência de tropa, serviu na selva, comandou na selva, um gaúcho altamente dedicado à tropa, um oficial com experiência de gabinete, foi assessor parlamentar. Então, a formação do general Vilas Boas é uma formação completa. Era o homem indicado para aquele momento. E um líder que conduz sua tropa pelos caminhos que nós aprendemos de cumprimento de dever, de respeito, de hierarquia, e, ao mesmo tempo, mostra aos políticos até onde eles podem ir, até onde é aceitável que eles possam fazer. E, ao mesmo tempo, conversa muito de perto com quem deve tomar providências para os desmandos que estão acontecendo. Então, ele tem livre trânsito com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com a Justiça. Então, é o homem talhado para essa missão neste momento tão difícil para o país, onde o Exército e a Marinha e a Aeronáutica têm sido o esteio da legalidade. Então, tem mantido as condições para que todas as instituições cumpram os seus papéis. Ele está dizendo, isso não é papel do Exército, mas eu apoio você, eu te dou força, eu te permito que você cumpra. Se você encontrar qualquer dificuldade, vem a mim. Então, o general Vilas Boas é o homem certo no momento certo. Tanto é assim que ele está altamente desgastado, mas face ao espírito de cumprimento da missão, ele continua firme lá, e eu tenho certeza que ele vai se manter enquanto ele achar que ele é útil ao país e ao Exército Brasileiro. Uma outra pergunta que eu faço para o senhor: tem muita gente que critica demais ele por ele ter saído da Academia Militar quando ele era tenente-coronel e foi para a China. E eu falo para todo mundo que ele não foi escolhido para a China, foi lá para ser doutrinado, qualquer coisa assim. Na verdade, para nós militares, quando a pessoa vai para muito longe assim, significa que talvez ele não seja bem colocado na turma. O senhor, que é primeiro colocado, o senhor foi assim, para a Colômbia, que é aqui perto, o senhor foi para os Estados Unidos. Eu sou um dos primeiros colocados também. Eu fui para a Alemanha, para os Estados Unidos. Ele foi para a China, o que não é muito bom. Mas não tem nada a ver, porque se não fosse ele, iria outro, e nós servimos hoje no Brasil, aliás, no mundo todo, praticamente 160 países, tem sempre um militar do Exército Brasileiro. Isso aí iria interferir na formação dele? Olha, é interessante que você note que tem determinadas missões no exterior, quando não é força de paz, quando não é observador das Nações Unidas, essas missões são missões diplomáticas. Então, os países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas têm acreditado, junto à Embaixada Brasileira,
o adido militar. Pode ser só um para as 3 forças, chamada de defesa hoje em dia, ou pode ser um de cada força. Essa aditância, que foi o caso dele, ele foi servir numa aditância, é para servir numa função diplomática. É o apoio de como o embaixador deve se ligar com as forças armadas do país amigo. Então, não tem nada a ver com mais prestígio ou menos prestígio. É a ordem que vai acontecendo. Então, vai abrir uma aditância em tais lugares. Estão concorrendo por seus méritos tantos oficiais. Faz uma avaliação para escolher quem mais se adequa a cada uma daquelas missões. Então, sempre com critério do mérito, escolhe-se aquele que tiver maior mérito e maior capacidade de bem conduzir a missão. E o Vilas Boas, quando foi para a China, estavam criando ali. Era necessário um sujeito com o perfil do Vilas Boas. E o bebê se saiu muito bem lá. Uma outra coisa, general, naquele fatídico evento lá da Dilma, que ela falou para o ministro, né, da Defesa, vamos decretar um estado de defesa, né? E o ministro da Defesa chamou os comandantes militares e disse, vamos decretar um estado de defesa. O general Vilas Boas disse, não é assim. Quais são os parâmetros? Ele viu lá assinado os parâmetros e disse, senhora presidente, a senhora é comandante suprema das Forças Armadas, mas eu não posso decretar um estado de defesa porque as Forças Armadas não podem defender o governo. Nós defendemos o Estado. Para o que a senhora está pedindo, isso é defesa de governo. A senhora já tem as unidades do Exército que são cabíveis para a senhora, que é o Batalhão de Guarda Presidencial, os Dragões, enfim. Essa atuação do general Vilas Boas não é para ser visto como uma segurança para o povo brasileiro, que nós somos a instituição de Estado? Não tenha dúvida, isso que você falou foi uma grande verdade. As Forças Armadas, elas servem ao Estado brasileiro, não ao governo. A nossa Constituição diz quais são as condições para a decretação do estado de defesa. Se aquelas condições não são preenchidas, o Exército vai dizer, eu antes de cumprir ordem de governo, eu cumpro a Constituição, eu cumpro a lei. Então, você conhece, é bom que todos conheçam, que há um ditado no Exército que diz que a ordem errada não se cumpre. Mas o que vem a ser isso? É um incentivo à indisciplina? Não. Nós cumpriremos qualquer ordem, mas tem que vir por escrito e assinada por quem está dando a ordem para ser devidamente sancionado caso dê os problemas que se está falando, está sendo uma ordem que não tem amparo legal. E isso o general Vilas Boas fez ver, à época, ao governo, que não era missão do Exército, dentro daquela situação criada, o estado de defesa, porque não estava havendo nenhuma grave ruptura da ordem constitucional.